O consórcio é a melhor opção de investimento para você. De forma planejada, você pode realizar seu sonho com o Consórcio Nacional Gazin. É hora de investir na casa própria, na viagem inesquecível, no carrão novo, na moto nova, na festa de casamento épica, naquele barco para seus momentos de lazer, naquela cirurgia plástica ou até em energia solar para sua residência ou empresa. Consórcio Gazin. Sonhar é bom, mas realizar é melhor ainda. A Velutex é uma fábrica de tintas e revestimentos que acredita e investe em Mato Grosso do Sul, acreditando que a cor transforma a vida das pessoas e investindo em tecnologia para superar as suas expectativas. Por isso, fabrica produtos que atendem aos mais rígidos padrões internacionais, com a maior produtividade. Garante que a cor que você quer na sua casa esteja sempre disponível. Uma infinidade de cores e tipos que se encaixam em cada ambiente. Ao comprar produtos com essa marca, você está adquirindo o que há de melhor no mercado de tintas. Em todo o Mato Grosso do Sul, você encontra a Velutex. Você encontra a certeza de qualidade. Escolha a Velutex, forte como Mato Grosso do Sul e grande como você. Velutex, tintas e revestimentos, padrão internacional com DNA sul-matogrossense. No mundo do esporte, cada movimento importa. Cada passo, cada salto, cada momento é crucial. É por isso que você precisa de um especialista em medicina esportiva que entenda o seu mundo. Não deixe uma lesão atrapalhar o seu jogo. Agende uma consulta hoje mesmo. Dr. Rodrigo Miziara, especialista em medicina esportiva e cirurgia de joelho. WhatsApp, 67 998 15 6104. Ou acesse o site www.rodrigomiziara.com.br. Minha posição aqui tá boa? Tô muito baixa? Olá, tudo bom? Estamos aqui novamente com mais um episódio do podcast Michele, no ar com Michele Bruning. E hoje nós estamos aqui com um super convidado que vai nos dar uma aula de direito previdenciário. Realmente é uma área que poucos colegas conhecem, é uma área bem desconhecida, que poucos gostam de se aprofundar e de estudar, porque ela muda bastante, né? E não que a gente não goste de estudar, mas como ela muda bastante, às vezes ela gera pouco interesse dos nossos colegas advogados. Então, primeiramente eu quero agradecer a minha parceira, Fernanda Amorim, lá do Salão Hair Salon, Fernanda Amorim, que sempre está com a gente, uma parceira que sempre faz a make, faz o cabelo, um salão extraordinário, já foi parceira também da OAB, da CAMES, e hoje nós vamos estar falando com uma pessoa maravilhosa, que é o Dr. Marco Aurélio de Oliveira Rocha, mais conhecido como Dr. Marquinhos, da CAMES, né? Carrega o sobrenome da CAMES, porque é uma pessoa excepcional que está ali fazendo um trabalho extraordinário junto à nossa Caixa de Assistência dos Advogados do Mato Grosso do Sul. Ele é procurador federal, é presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Mato Grosso do Sul. Ele é especialista em direito processual civil e também especialista em direito previdenciário? Previdenciário. Então, Marquinhos, posso te chamar de Marquinhos? Claro, sempre. Ô, meu querido, olha, seja muito bem-vindo, obrigada por ter recebido, por ter aceitado aqui o nosso convite de estar aqui com a gente nesse podcast, nesse bate-papo, nessa aula, né? Como eu disse, é uma praia que eu não sou muito acostumada a frequentar, então quero te agradecer por ter recebido esse convite nosso e ter vindo ministrar uma aula aqui para nós. Eu que agradeço o convite, estou muito honrado de estar aqui. Na verdade, vamos trocar ideia, né? E
como você bem disse, fazer alguns esclarecimentos na área do direito previdenciário. Estou à sua disposição, muito feliz de estar aqui e torcer para eu poder contribuir. Tenho certeza que você vai contribuir muito, não só para os meus conhecimentos, como para o conhecimento de todos aqueles que vão estar assistindo esse podcast. Vamos começar falando o que é o direito previdenciário, para aqueles que desconhecem o que é. Ele é um direito público, social, como que funciona aí? Conta pra gente. O direito, a ciência do direito é separada em dois grandes ramos, né? Direito público e direito privado. O direito previdenciário está no ramo do direito público, no sub-ramo dos direitos sociais. Nessa casa ficam o direito do trabalho e o direito previdenciário. É importante fazer uma distinção que o direito previdenciário ele é uma espécie do gênero do direito da Seguridade Social. A Seguridade Social ela é dividida em 3 facetas: a saúde, a previdência e a assistência. A saúde, administrada pelo Ministério da Saúde, tem o SUS, né? Que é o maior serviço público de saúde do mundo, e a previdência e a assistência, que são mais próximas, são vinculadas ao Ministério da Previdência e Assistência Social, e é disso que nós vamos falar. A gente sabe que a aposentadoria ela é fundamental para assegurar uma renda lá na velhice, certo? Mas eu tenho verificado, pelo menos de alguns anos para cá, que as pessoas elas se preocupam de uma forma tardia em recolher essa aposentadoria. Então, essa preocupação do recolhimento demora a pessoa a ter. Qual que é a sua visão, a sua percepção? É a mesma que essa minha? Realmente o pessoal tem demorado para preciso recolher? Como que é a sua percepção sobre esses recolhimentos das pessoas? A Previdência Social ela é indispensável em qualquer país, qualquer estado civilizado, né? Ela é uma proteção para o trabalhador em situação de infortúnio. Situação de infortúnio é uma doença, um acidente e a velhice. Então, a doença e o acidente de trabalho ou de qualquer natureza são circunstâncias inesperadas, mas a velhice é inadiável, como é que se diz? Inevitável, né? Uhum. Então, realmente, as pessoas têm que fazer esse planejamento, ter essa preocupação, porque é um infortúnio que todos nós vamos ser acometidos um dia. E, então, quando o trabalhador encontra-se em situação de não poder prover a sua vida e dos seus dependentes e sua família, a Previdência Social entra em cena e dá recursos para essa pessoa. E, evidentemente, que as pessoas devem se preocupar com isso, porque ela acaba se tornando, no futuro, um problema social. Para você ter uma ideia, hoje no Brasil tem 39 milhões de benefícios ativos. Então, é uma parcela considerável da população e você vê o quanto isso é importante. Você imagina se não tivesse isso e essas pessoas estivessem à míngua. Não dá nem para imaginar, seria um estado insustentável, né? Então, essa é a importância da Previdência, porque ela dá esse suporte ao trabalhador. E, paralelo a isso, tem a assistência social. A diferença dos dois é que a Previdência Social tem o caráter contributivo e a assistência social não. É para qualquer pessoa em estado de miserabilidade. Então, além da Previdência, tem assistência. Os benefícios da Lei Orgânica de Assistência Social são mais difíceis de ser alcançados, até porque a pessoa não contribuiu para aquilo, né? Então, o funil é mais estreito, mas presta um grande serviço para a sociedade também, acolhendo aquelas pessoas, porventura, com deficiência ou na velhice. Esse é o famoso LOAS. Que é a sigla, né, de Lei Orgânica da Assistência Social, que é a Lei 8742 de 93. Vamos falar um pouquinho, então, desse LOAS? Sim. Conta pra gente, assim, você me deu 2 informações aí, que a pessoa tem deficiente... E velhice. E velhice, certo?
o LOAS, ele se enquadra nessa questão do deficiente e não tem condições, é isso? Isso. E como que faz, por exemplo? São 2 critérios, né? São 2 bens jurídicos tutelados, o deficiente e o idoso. A par disso, eles precisam preencher o requisito da miserabilidade também. Então, o critério legal é que a renda familiar não seja maior que 1/4 do salário mínimo. Mas o Poder Judiciário, através dos seus julgamentos, da jurisprudência, alterou isso, entre aspas, para meio salário mínimo. Mas aí meio pelo próprio a pessoa que está requerendo ou a renda familiar inteira? É meio por pessoa da família. Entendi. Né? E o avanço dessa jurisprudência também criou outras figuras. Por exemplo, se naquele núcleo familiar tem uma pessoa já recebendo um outro benefício de um salário mínimo, esse valor não conta para efeito desse cálculo. Então, é possível, às vezes, um casal de idoso, os 2 receberem LOAS. Nossa, que bom, que importante. Porque um vai excluir o direito do outro. Exato. Isso é uma decisão legal? Jurisprudencial. Entendi. Uma coisa importante de ser dita, essa questão da importância da previdência social para a população, ela tem reflexos também na economia, especialmente no comércio. A maioria das cidades brasileiras, a maior fonte de renda daquele município são os benefícios pagos pela Previdência. Então, muitos comércios vivem da renda daquela pessoa que é segurada da Previdência Social e recebe, ou seja, um LOAS, ou seja, uma aposentadoria, coisa que o valha. É porque aí a renda vai entrando na economia desse município e faz a roda. Gira a economia da maioria dos municípios do Brasil, se você quer saber. Principalmente interior, né? Exatamente. Quanto menor a cidade, mais importante a Previdência Social. Se a pessoa estiver recebendo os bolsas que existem, isso aí excluiria ela do direito? Não. Ter o LOAS ou não? Não. Influencia, vamos dizer assim, porque cada caso é um caso, né? Não existe, não é uma regra absoluta. Por isso que ele, ao ser requerido no Ministério da Previdência Social, no INSS, passa por um assistente social, né? Cada caso é avaliado. Sim. Eu ouvi esses dias, acho que está umas 2 semanas atrás, que parece que eles vão querer vão estar reanalisando, reapreciando essa questão dos cadastros únicos, fazer um recadastramento ou uma reanálise, porque eles estão entendendo que tem muitos benefícios concedidos indevidos. Eles querem fazer uma reapreciação. Você chegou a ver isso? Isso é muito comum. De tempo em tempo isso é feito e é necessário. Porque muita situação de fato pode ter sido alterada. Ocorre muitas vezes de um benefício ter sido concedido indevidamente. Então, esse tipo de revisão é salutar para todo o sistema. Entendi. Mas eles chegam de cortar para a pessoa fazer a comprovação ou eles dão um prazo para a pessoa fazer Não, é respeitado o contraditório, a ampla defesa, a pessoa é comunicada. Até porque senão vai desaguar no Poder Judiciário. De qualquer maneira acaba desaguando, né? Até eu fui dar uma palestra esses dias em Jardim e tinha um advogado vibrando com isso, que vai gerar demanda. Então vai ter honorário. Inevitável, Inevitável. Né? Sim. Sempre vai ter alguém, vai ter algum corte que vai ter que ser reapreciado, se é devido, se não Exato. E num universo tão grande é normal que aconteçam algumas injustiças. E que venham a ser corrigidas pelo Poder Judiciário. Para isso que existe todo esse sistema, né? O ideal é que, primeiro, não se concedesse benefício indevidamente e, se concedesse indevidamente, somente cessasse aqueles indevidos. Mas nesse universo tão grande de 39 milhões de benefícios ativos, alguma coisa passa desapercebido ou alguém sofre uma consequência, às vezes, imerecidamente. Até
porque no período da pandemia deve ter sido concedido muitos benefícios que a situação... Eu não me aprofundei nessa revisão que vai ter, que você mencionou, mas ela vem dessa... a causa é justamente a época da pandemia. Porque a situação era uma lá naquele momento e hoje ela pode ser outra, né? Totalmente adversa. E é perfeitamente compreensível o seguinte: quando o volume de benefícios aumenta vertiginosamente, aumenta os erros também. Então é até necessário fazer essa revisão. É isso que eu acho que se busca. Não, interessante. Eu não tinha visto sobre essa ótica. Quando falaram, eu, vixe... Mas advogado não pode reclamar porque é serviço que vem por aí. Viu, gente, a importância? Às vezes a gente olha, a gente não dá valor na informação, hein? Principalmente a gente que não atua na área, olha só. Doutor, deixa eu te perguntar. O senhor falou que tem alguns benefícios que tem a parte de contribuição. Quais são os benefícios, então, que o INSS possui para população sem ser agora o LOAS? Isso. Quais os outros? Vamos lá. Vamos recapitular rapidamente. Tem os benefícios previdenciários, que tem o caráter contributivo, e os benefícios assistenciais, que não tem caráter contributivo, que o amparo social ao idoso e o amparo social à pessoa portadora de deficiência física. O sistema de previdência do caráter contributivo, nós temos os dois principais benefícios: aposentadoria e pensão por morte. É quando o trabalhador atingir a idade, né? Vinha o infortúnio, entre aspas, da velhice, ele tem aquele benefício de aposentadoria para passar seus últimos dias ou seus últimos anos, décadas, de maneira digna. Em caso do trabalhador falecer, gera a pensão por morte para os seus dependentes. São os dois principais benefícios. E temos os outros: o salário maternidade, auxílio doença, que é quando o sujeito sofre um acidente ou tem é acometido por uma doença. Então, naquele período, ele é protegido pela Seguridade Social, pela Previdência Social. O auxílio acidente, que é quando a pessoa passa por um auxílio doença e, ao consolidar as lesões, se ela, porventura, ficar com sequela que reduza a sua capacidade de trabalho, ele recebe o auxílio acidente, que é de natureza indenizatória, que, em regra, equivale a meio salário de benefício, trocando em miúdo, meia aposentadoria. Qual que é o objetivo do auxílio acidente? Ora, o segurado teve uma redução na capacidade de trabalho, ele vai ter uma redução de renda. Então, o INSS, a título de indenização, lhe concede, entre aspas, uma meia aposentadoria, de forma que, com a redução de trabalho que ele teve, ele possa se readequar, readaptar e exercer outra função e complementar a sua renda. Ele vai poder trabalhar da mesma forma, mas com uma... Exato. Uma adaptação à nova realidade dele. Exato. E se, porventura, por conta de uma doença, um acidente, ele tiver cessada a sua capacidade... Doutor, o senhor citou que um dos exemplos é o salário maternidade. Fala um pouquinho do salário maternidade para a gente, discorre. Eu gosto de falar do salário maternidade, que para a mulher, né, que tem um neném, porque é um tipo de benefício que a trabalhadora tem no curso da sua jornada laborativa. Então, eu mencionei de início a aposentadoria, auxílio-doença, pensão por morte, no caso de infortúnios. Mas o salário maternidade, durante a vida útil, quando a mulher é economicamente ativa, que vem ter o nenê, também é abraçada pela Previdência Social através do salário maternidade, que é um benefício que ela vai receber naquele período de afastamento do trabalho. Temos também uma novidade aí, parece que saiu recente uma decisão de que, não sei se é recente, mas eu ouvi que duas mulheres, quando as duas vão ter direito ao salário maternidade, é isso? Em caso de adoção, né?
Estão concedendo salário maternidade, às vezes, em caso de adoção. Quando também... Aí não tem dúvida, né? Se a mulher é um casal homoafetivo, né? Tem um filho assistido, né, pela ciência, um filho natural, esse não tem dúvida receberia. Mas a novidade é no caso de adotivo, né? Doutor, a gente tem visto também sobre auxílio reclusão, alguns comentários. O que o senhor tem para contar para a gente sobre esse auxílio reclusão? O auxílio reclusão, é importante que se diga, é um benefício previdenciário. Sendo um benefício previdenciário, tem o caráter contributivo. Então, só vai receber auxílio reclusão aquele trabalhador segurado da Previdência Social, com carteira assinada ou o próprio contribuinte individual. O que isso significa dizer? É raro no sistema carcerário alguém receber auxílio reclusão. E aí, nessas campanhas de desinformação, né, ele recebe o apelido de Bolsa Bandido, Bolsa isso, Bolsa aquilo, que o bandido está tendo mais filho para aumentar o valor da renda, que é R$ 1.400 por filho, é tudo lorota. Primeiro, como eu disse, tem que ser segurado da Previdência Social, ou trabalhador com carteira assinada ou contribuinte individual. Isso já reduz para 5% da população carcerária que gera o auxílio reclusão. Ou seja, 95%, e é fácil de se presumir assim, não recebe porque, em via de regra, não contribui. Sim. E ele também não é para o trabalhador segurado, é para o seu dependente. Se por acaso o trabalhador venha a ser preso e não tiver dependente, não gera esse benefício. E outra situação, apenas 1% dos custos da Previdência Social é destinado ao auxílio reclusão. Você vê que ele é quase que insignificante dentro do bojo todo. Um fato que eu costumo dizer para justificar o auxílio reclusão, e você vai concordar comigo, como mulher, como advogada combativa, é no caso de violência doméstica. Você imagina, isso é muito comum, porque violência doméstica não é bandido de caderneta, vamos dizer assim. Qualquer trabalhador está sujeito a praticar, não deveria, né? Mas você imagina um trabalhador, toma umas cachaças antes de ir para casa, vai para casa, bate na esposa, vai preso, e eles têm 2 filhos pequenos. Vão ficar desamparados? Não, o auxílio reclusão é para a família. Sim. Então, veja um caso de uma família, uma mãe, uma criança vítima de violência doméstica vai ser punida 2 vezes. Porque ela, além de sofrer a violência, vai ficar desamparada economicamente. Aí é um auxílio... É como se fosse a aposentadoria, é a renda dele. Não vai contar, não é um por filho. Não é um por filho, isso tudo é desinformação. Então, teve uma emenda constitucional que transformou alguns benefícios a benefícios de baixa renda. E existe uma tabela que era atualizada anualmente. Era o valor máximo dos benefícios de baixa renda. Essa tabela foi baixando e o salário mínimo aumentando, alcançou. Então, hoje é o salário mínimo que é a regra. O que eu quero dizer? O auxílio reclusão só gera direito quando o segurado recebe um salário mínimo. Se o trabalhador recebe um salário mínimo e meio, ele não é considerado de baixa renda e, infelizmente, nesse caso, a família fica desamparada. Não vai ser pago. Então, você veja que o auxílio reclusão é limitadíssimo. Ele atinge uma parcela da população muito pequena e é justo, principalmente em caso de violência doméstica. E gera tanta polêmica, né? E gera tanta polêmica por conta de desinformação. Sim, sim. Bem, nós já andamos aqui, a aposentadoria, já falamos um pouco da pensão por morte, auxílio reclusão, o salário maternidade, o LOAS, auxílio doença. Vamos falar um pouquinho de alguma aposentadoria especial? Sim. Vamos falar da aposentadoria rural? Sim. Me conta um pouquinho sobre ela, doutor. A aposentadoria rural é um caso, e foi importantíssimo você trazer isso à tona, porque a aposentadoria rural, nós precisamos fazer um esclarecimento.
é aposentadoria para aquele que exerce atividade rural em regime de economia familiar. Então, é o que tem uma área pequena, até 4 módulos, que a família desempenha ali sua atividade e dali gera renda. Há outras circunstâncias que se equiparam. Por exemplo, o pescador artesanal, é por lei. Mas a aposentadoria rural, diferentemente daquilo que nós falamos do caráter contributivo, essa é a grande diferença, não precisa da contribuição. Embora o legislador, às vezes, tenta criar essa contribuição, acaba se adiando até por uma questão social. Então, a contribuição do trabalhador que exerce atividade rural em regime de economia familiar é financiado pelo sistema em razão do caráter do princípio da solidariedade que informa o direito previdenciário. Essa é uma situação diferente. Outra circunstância, o artigo 48, parágrafo 1º da Lei 8.213, o Plano de Benefício da Previdência Social, faz o tempo reduzido, a redução etária. Enquanto um trabalhador urbano se aposenta por idade aos 65 anos, o rural é aos 60. A mulher, em vez de 60, 55. Qual é a mens legislatórios? Qual que é o objetivo do legislador? Porque nós todos sabemos que o trabalhador rural tem uma vida muito mais penosa, muito mais sofrida. Sim. E se às vezes ele for esperar os 65 anos, a mulher 60 anos, não vai nem usufruir, talvez não vai nem alcançar o benefício. Vamos voltar um pouquinho lá na pensão por morte? No caso da pensão por morte, o companheiro lá, o convivente, não era casado no papel. Vai ser necessário solicitar um reconhecimento de união estável primeiramente, porque não tem documentação nenhuma? Como que funciona essa questão do reconhecimento dessa união estável e a concessão desse benefício da pensão por morte nesses casos? Não, se tiver prova suficiente, conforme previsto na legislação, quando eu falo legislação, tanto a lei como as normas infralegais, especialmente o decreto 3.048, que é o regulamento da Previdência Social, lá já estabelece alguns critérios que comprovam a união estável e a dependência econômica. E às vezes a pessoa não tem esse documento que está previsto nessa legislação, aí resta a via do judiciário. Mas no próprio INSS pode-se comprovar a união estável, independentemente de outra coisa. Se não tiver nenhum tipo de comprovação, vai para o judiciário, aí recorre ao judiciário. E aí o INSS aceita normalmente. Exatamente. Ordem judicial se cumpre, né? Não se discute. Mas assim, não é necessário. Se a pessoa tiver um conjunto probatório robusto, de acordo com aquilo que é previsto na lei e na norma infralegal, é possível obter o benefício direto na agência da Previdência Social. Então a gente poderia afirmar aqui, para quem convive em união estável, a importância de ter um documento público ali, né, declarando a declaração pública de união estável como uma forma de comprovação, num caso de infortúnio desse, de óbito, é um documento importantíssimo, então, para o INSS. Veja bem, o trabalhador, antes do infortúnio morte acontecer, ele pode ir na Previdência Social e declarar seus dependentes. Se ele já tiver com a declaração lá de dependente, aí está tudo certo. Aí, gente, que dica importante, olha, vocês que estão... Vamos orientar aí os clientes, né? E aí... Mas como você disse no início, o brasileiro já tem dificuldade em planejar a sua aposentadoria. Agora você imagina brasileiro planejando a sua morte. É verdade, né? Fala um pouquinho, então, já que você falou de planejamento, fala um pouco desse nicho na advocacia, para os colegas, sobre planejamento previdenciário, a importância, como... Discorre aí sobre esse tema para a gente. Exato. Esse é um nicho novo da advocacia que a gente tem acompanhado. O advogado, através de consultoria, prestar serviço ao trabalhador
no sentido de orientá-lo ainda durante a sua jornada laborativa, para que quando ele alcançar, ou estiver próximo a alcançar a idade de aposentadoria, ele já está todo organizado para obter uma boa aposentadoria. Por exemplo, se ele trabalhou em mais de um regime, trabalhou num regime próprio do Estado, no regime próprio do município, levar as certidões do Estado, do município, para o INSS e vice-versa. Ele pode ter uma jornada de trabalho na iniciativa privada, recolhendo ao INSS e, de repente, se tornar funcionário público. Ele pega uma certidão do INSS e a verba lá naquele setor público onde ele presta serviço. Então, são dezenas de consultorias que um advogado pode prestar ao trabalhador para que ele obtenha uma aposentadoria mais vantajosa, que ele não perca tempo de contribuição, que às vezes ele nem sabe que tem. Por exemplo, serviço militar, escola técnica, isso que eu falei de pegar uma contribuição de um sistema e averbar no outro. Então, é importantíssimo que o trabalhador faça isso com antecedência. É muito difícil porque é cultural. Mas saiba você me perguntou no início, en passant, se a quantidade é bastante. Olha, eu vou dizer para você que é uma parcela boa cuida da sua aposentadoria, mas a parcela que sobra ainda é enorme, que precisa cuidar. E às vezes a pessoa, como você diz, acontece um infortúnio, morte, um infortúnio, doença incapacitante, ele deixa às vezes a família por um período desamparada, porque não está tudo certinho lá. Pensa se ele deixou de recolher aí há 2 anos, mas recolheu um bom período e não está segurado no momento do óbito. Essa família vai ficar... O que acontece? Tem a pessoa, ela pode recolher um atrasado. Esse planejamento, essa consultoria, são dezenas de nuances, né? Se fosse simples, né, eu falaria que está tudo resolvido. Não. Você vai poder trabalhar para ter um benefício maior, para não perder tempo de serviço, ver se é viável recolher um atrasado, se compensa recolher para frente. É muita informação que um especialista em direito previdenciário pode prestar e ajudar o trabalhador. Até mesmo porque hoje, quanto maior as contribuições dos últimos anos, isso vai te favorecer mais no momento do recebimento, não é? Não tem um cálculo que é feito? Sim, o cálculo hoje considera todas as contribuições, é mais justo, e dispensa o 20% menor. Vamos supor que a pessoa tem 360 contribuições, contribuiu por 30 anos. E, lógico, todo mundo tem uma variação, começa menos, com o tempo vai galgando degraus, vai melhorando, tal. Então, o INSS atualiza todas aquelas 360 contribuições e dispensa as 72 menores, que é o 20%. Aproveita o 80% maior, e aí não é um cálculo aritmético simples, vai para um cálculo que considera a expectativa de vida do brasileiro, cálculos atuariais e tal, para chegar ao valor do benefício. Nossa, que bacana isso, hein? Que importância o planejamento previdenciário dentro da sociedade para esses cidadãos que estão trabalhando, até para se ver numa situação mais confortável, não ser pego de surpresa ali no fim. Eu aconselho os amigos assim, papo coloquial, né? Que comece a juntar documento e ver na Previdência Social, seja no INSS, seja no seu regime próprio, 5 anos antes daquilo que ele acha que falta para aposentar, ele já tem que estar com tudo prontinho lá, porque às vezes chega na data, fala, vou me aposentar, ele vai ver, tem um período lá que não estava averbado e vai lhe faltar, tanto para aposentar como influir na renda. Então, com 5 anos, por que 5 anos e não 1 ano? Porque às vezes dá erro. Aí eu já vi casos assim, né? Você trabalhou numa prefeitura do interior do Tocantins. E aí você vem pedir aposentadoria, que precisa verbar. Aí você deixa para o último ano. Aí você demora um tempo para pegar essa certidão. Chega aqui, o INSS fala, tá errada essa linha. Aí você tem que
aí passou o tempo, você está perdendo tempo. Então, 5 anos é um tempo razoável para começar a organizar a sua aposentadoria. Vou começar a entrar na contagem regressiva para chegar nesses 5 anos. Você ainda tem uns 20 anos para se preocupar. Me fala o seguinte, a gente falou que a aposentadoria rural, ela não tem aquele caráter necessariamente contributivo, certo? Modo de dizer, né? É uma exceção à regra. Sim. Me fala o seguinte, isso se enquadra também para pescadores, indígenas, garimpeiros, boia fria, todos esses são segurados especiais? Sim. Garimpeiro, pescador, o indígena, não pelo fato de ser indígena, é pelo fato de ser trabalhador rural em economia familiar. Ele não basta chegar lá e provar que é índio, ele tem que provar que exerce. O pescador tem que provar que pesca, o garimpeiro e por aí. E o boia fria é uma situação que é equiparado ao segurado especial, porque o boia fria ele não tem o 4 módulos, ele não tem a área dele que exerce em regime de economia, ele presta serviço para terceiro, mas para todos os efeitos é equiparado ao segurado especial. Quem fez essa pergunta está por dentro, ele está me testando. Essa pergunta foi do Dr. Jefferson, lá de Miranda, especialista em direito previdenciário. Tem muita aposentadoria de indígena de Miranda que vai para o judiciário, né? Bastante. Muito salário maternidade. Sim, bastante. E os pescadores, a maioria, pelo que eu já obtive em minhas mãos, uma das documentações é cadastro na associação na colônia de pescador, que é um documento indispensável para a comprovação, né? Nossa, muito bacana, eu estou começando a gostar dessa área, hein, doutor? Então, eu sou cliente de um guia de pesca, chama Rodrigo, ele tem mais ou menos 40 anos. Eu falei, Rodrigo, você já está na colônia do pescador? Não, doutor, nunca me interessei. Eu falei, sabia que você tem direito a todo ano ao seguro defeso durante a piracema? Você ganha 4 salários que você está perdendo. 4 salários hoje são R$6.000, né? Aproximadamente. Sim. Eu falei para ele, você troca o seu motor. E você está perdendo. E se você tiver uma doença, precisar ficar afastado, você vai receber um auxílio doença. Aí, isso foi numa pescaria que já tem quase um ano. Olha só. Há 15 dias atrás, eu mandei um WhatsApp para ele. Rodrigo, você já foi na colônia do pescador? Não, doutor, não tive tempo. Aí, a gente tentando fazer, como é que se diz? Planejamento gratuito e nem assim o camarada faz. É bem isso, né? Bem, vamos ver se tem mais alguma... Sobre regra de transição, o senhor quer falar alguma coisa sobre essa questão? O que eu vou falar rapidamente a emenda 103, né, de 2019, a última reforma da Previdência. A única coisa que eu vou dizer para você é o seguinte: o Supremo Tribunal, existe dezenas de ações diretas de inconstitucionalidade, e o Supremo Tribunal esse ano reuniu todas, porque tratam do mesmo assunto, está em andamento o julgamento. Então são vários questionamentos conforme o interesse de cada associação, de cada setor da sociedade, mas eu acho que até o final do ano o Supremo deve depurar no que diz respeito à transição, às regras de transição da emenda 103 de 2019. Então até o final do ano, se você quiser, a gente volta aqui para tratar desse assunto. É difícil a gente conversar em algo que está sob júdice, né? Que ainda está sendo analisado. As abóboras ainda estão se acomodando na carroça. Essa eu não conhecia, essa terminologia. Quais os benefícios que é mais procurados? Olha, vou dizer para você que todos têm, se eu fosse comerciante, né, ou a Previdência, todos têm muita saída. É porque os infortúnios ou as situações de vida, elas, num país continental como o Brasil, uma população enorme, todo dia está ocorrendo todos eles. Salário de maternidade é demais para cada criança que nasce de uma segurada da Previdência, é um salário de maternidade. Cada trabalhador acometido de uma doença é um auxílio-doença. Cada trabalhador ou aposentado que vem a óbito é uma pensão por morte, uma aposentadoria.
Cada trabalhador que atinge a idade mínima todos eles, como se diz, a Previdência, saiu um estudo recente que é o maior vilão da justiça brasileira. E um estudo do CNJ fez um ranking dos maiores litigantes no judiciário. Em primeiro lugar, longe do segundo, é a Previdência Social. Em segundo lugar, a Caixa Econômica Federal. Em terceiro, a Procuradoria da Fazenda Nacional. Por que o INSS, em primeiro lugar, longe do segundo? Porque ele é malvado? Não, porque ele se relaciona com 150 milhões de brasileiros, os da ativa e os aposentados. Então, são muitas relações que proporcionalmente desaguam mais no judiciário. É inevitável. Inevitável. Quanto maior o atendimento, maiores demandas, maior número de... Exatamente. É proporcional. Sim. Bem, gente, eu tô aqui com saudade já do Dr. Marquinhos, que ele volte outras vezes aqui para dar uma aula pra gente, e na próxima vez a gente vai se aprofundar em assuntos específicos. Eu quero te dar a lembrança aqui do nosso podcast, doutor, que o senhor possa se lembrar com Que bacana, carinho. muito obrigado. Recebo com muito carinho, muito honrado. Posso abrir aqui, né? Claro. Olha aí que beleza. Acho que é essa aqui, né? É Agora eu vou ter igualzinho. a minha. Obrigado. Quero te Pode agradecer. me chamar mais vezes. Quero te agradecer novamente por você ter compartilhado os seus conhecimentos e ter batido esse papo muito gostoso com a gente. É apaixonante e realmente necessário esse estudo, e que outros colegas possam mergulhar nessas águas. Eu agradeço o convite, a generosidade sua, dizer que foi um prazer estar aqui com vocês. E estou sempre à disposição, e parabéns pelo seu trabalho que você vem desenvolvendo no podcast. E tem essa importância de esclarecer e orientar a população. Parabéns. Obrigada. Bem, vamos ficando por aqui, encerrando mais um No Ar com Michele Bruning, e semana que vem estamos de volta. Beijo, Deus abençoe vocês.